Para comemorar os 50 anos do lançamento do Poderoso Chefão, a Paramount lançou uma minissérie no caso, chamada The Offer, que é para contar sobre os bastidores do processo de filmagens desse filme. Mas o que exatamente é real e o que é inventado em The Offer é o que eu vou comentar no vídeo de hoje. The Offer tem o Michael Tolkien como criador, que decidiu fazer a série por conta de uma história que ele havia escutado de uma briga entre o Mario Puzo, que é o autor do livro, e o Frank Sinatra. Em entrevista, o Michael disse que ele tinha uma cena de 5 minutos, ele precisaria ainda de 9 horas e 55 de história. E para tanto, ele entrevistou ao longo de 5 dias o produtor Albert S. Rudy, que foi o produtor do filme, que acaba assumindo o papel de protagonista dentro da minissérie. Ele ia ser interpretado pelo Armie Hammer, que acabou saindo do projeto, e quem assumiu o papel foi o Miles Teller. Um dos pontos centrais da narrativa da série e um dos mais conhecidos da história real foi o envolvimento da máfia com o filme. Na série vemos a máfia, mais especificamente o Joey Colombo, não gostando da forma como o livro retrata os ítalo-americanos, e depois que eles descobrem que vai virar um filme, eles passam a ser contra essa produção. Na vida real, o Joey Colombo, ou Joseph Anthony Colombo, que era chefe de uma das 5 famílias, ele criou a Liga Ítalo-Americana de Direitos Civis para lutar contra a forma como o FBI tratava os ítalo-americanos, sempre os associando à máfia. Com o conhecimento de que o livro ia virar filme, ele passa a lutar contra isso, enquanto o Rudy tenta lidar com essa situação toda. So stop what you're doing. Go back to Hollywood and make a fucking cowboy movie. E aí tem um pouco dessa questão de que coisas aconteceram, mas não exatamente da forma como a série mostra. Como, por exemplo, o Joey Colombo ligar para o Mike Cohan para ele atirar no carro do Rudy, ou então dentro do apartamento do Robert Evans ter um rato morto dentro da capa do livro do Poderoso Chefão, que segundo o Michael Franzese, que é um ex-mafioso que era próximo do Colombo, disse nunca ter acontecido, que ele nunca tomou conhecimento disso. Por exemplo, o carro do Rudy foi quebrado, o vidro foi quebrado, mas ninguém atirou no carro dele. Ou então ligaram para a casa do Robert Evans ameaçando a esposa e a filha dele, mas não tinha nada envolvendo um rato morto. Por fim, assim como foi mostrado na série, o Joey Colombo acabou aceitando que o filme fosse feito e ajudou no processo desde que não houvesse as palavras máfia ou Cosa Nostra ali no roteiro dentro do filme, que era algo que ele também lutava contra envolvendo o FBI, e que alguns membros próximos ali da família participassem do filme, coisa que acabou acontecendo de fato. E durante a série, o Coppola fala que a palavra máfia só é citada uma vez. E quando eu fui pesquisar, o próprio Mario Puzo falou que ele nunca colocou a palavra máfia dentro dos livros dele para não entrar em atrito com o Joey Colombo. Só que originalmente o filme O Poderoso Chefão, ou em inglês The Godfather, ia se chamar The Mafia. O atentado que o Joey Colombo sofre na série é real também. Jeremy Johnson, se passando por um fotógrafo, atirou 3 vezes na cabeça do Colombo. Pelo que eu pesquisei, o Rudy não estava no comício quando isso aconteceu e não há exatamente provas concretas que liguem o cara que fez o atentado com o Joey Gallo, que é um outro mafioso que é mostrado dentro da série. Agora, falando um pouco sobre o âmbito da produção do filme. Nem todo mundo concorda muito com o que é mostrado. O próprio Coppola, que é o diretor do filme, que não está envolvido com essa minissérie, já disse em entrevista que aquilo é uma visão que não exatamente representa o que de fato aconteceu. A Paramount Pictures, que naquela época havia sido comprada pela Gulf Western, tinha como vice-presidente sênior o Robert Evans, que é interpretado pelo Matthew Goode, que foi colocado no cargo pelo Charles Bluhdorn, interpretado pelo Burn Gorman, que era CEO da Gulf Western. Peter Bart, que na época era o vice-presidente de produção, ele adquiriu os direitos de adaptação do livro antes desse mesmo estar finalizado, e ele queria que o Francis Ford Coppola dirigisse o filme. Só que após o sucesso do livro, o Bluhdorn, ele queria um diretor mais famoso, como Peter Bogdanovich ou então mesmo o Sergio Leone, que acabou se recusando a fazer esse filme. O Francis Ford Coppola, que é interpretado pelo Dan Fogler, a princípio também não queria dirigir o filme, mas ele acabou aceitando para receber o dinheiro para pagar algumas dívidas, coisa que o próprio Mario Puzo fez quando ele vendeu os direitos de adaptação do livro. Porém, todo o lance dele com o Puzo de escreverem a adaptação, de fazerem o roteiro numa casa alugada pela Paramount, foi inventada. Cada um escreveu na sua casa, eles acabavam conversando por telefone.
Outro nome que encontrou resistência foi o do Marlon Brando, que na série é interpretado pelo Justin Chambers. O Marlon Brando, na vida real, ele começou a atuar ali na década de 40, 50 mais ou menos, e aí na década de 70 ele já não era mais o mesmo nome porque o nome dele era muito associado a bilheterias flopadas e também ao risco que ele trazia para as produções. E a carta que aparece na série que o Mario Puzo escreve e manda pro ator realmente é real, e essa carta foi leiloada em 2005. Brando wrote you back. He wants to do it. Are you kidding me? He wants to play the Don. Até mesmo o teste que a gente vê dentro da série, que eles vão até a casa do Marlon Brando e ele se transforma para mostrar a visão que ele tinha do Corleone, de fato aconteceu segundo o Coppola. E no final das contas ele foi contratado, só que com uma série de cláusulas no contrato dele para meio que proteger o filme e a própria empresa. Só que dentro da minissérie não é mostrado que o Marlon Brando deu trabalho para a produção e fica meio que só no campo de que ele é um ótimo ator, e somente isso. What the fuck is Duvall wearing? Oh, Brando likes to be in the moment. He doesn't memorize his lines. Apparently no one does. O Robert Evans não queria o Al Pacino por conta do ator ser baixo demais, que na série é interpretado pelo Anthony Hipólito. E ele queria nomes como Ryan O'Neal, Robert Redford e o Jack Nicholson. Coppola, por sua vez, insistiu e batalhou para que o Al Pacino fosse contratado. E a questão do tamanho do Al Pacino foi confirmado posteriormente pelo próprio ator e pelo Coppola, que posteriormente chegou a falar que não foi exatamente só por conta disso, mas pela aparência geral que o Al Pacino tinha. Um personagem que é totalmente inventado para a minissérie é o do Barry Lapidus, que é interpretado pelo Colin Hanks, que é para retratar esse executivo que só pensa em dinheiro e para servir meio que de contraponto para a figura do Robert Evans. No fim, Poderoso Chefão fez sucesso e ganhou 11 indicações ao Oscar, das quais ele levou de melhor roteiro adaptado, melhor ator para o Marlon Brando, que não foi receber e mandou no lugar dele a atriz Sacheen Littlefeather, que foi receber ou, no caso, recusar. Na minissérie eles não se estendem muito sobre isso, eles fazem só uma piadinha, mas na história real ela foi para lá fazer um discurso político sobre a representação hollywoodiana dos nativos americanos, como era feito de uma péssima forma. Nos bastidores, o ator John Wayne precisou ser contido por seguranças porque ele queria agredir a atriz, e esse foi marcado meio que como sendo um dos primeiros discursos políticos do Oscar, que após esse momento nunca mais deixou outras pessoas receberem por conta dos vencedores. E por fim, a última estatueta que Poderoso Chefão levou foi de melhor filme, que fez com que o Rudy subisse no palco para receber o prêmio. O final da minissérie mostra que o Rudy não foi produtor da continuação do parte 2, porque ele queria produzir um outro filme chamado Golpe Baixo, que ele escreveu o roteiro. Mas segundo o Peter Bart, não foi exatamente por conta disso, já que dentro do contrato da continuação estava que o Rudy não ia se envolver de forma alguma, talvez por conta do envolvimento que ele acabou tendo com a máfia, trazendo isso para dentro do filme. Por fim, uma personagem que tem bastante destaque na minissérie é o braço direito do Rudy, que é a Beth McCarthy, interpretada pela Juno Temple, que era a secretária do Rudy que ajudou ele em diversas situações durante a produção do filme. E a Beth McCarthy de fato existiu, ela voltou a trabalhar com o Rudy em Golpe Baixo e depois disso ela abriu a sua própria agência de atores, que contou com nomes como Billy Dee Williams e o George Clooney. No fim, há verdades e exageros dentro de The Offer, que eu gostei bastante quanto minissérie, justamente por mostrar esses bastidores da produção de um dos filmes mais icônicos de todos os tempos da história do cinema, e por mais que haja uma certa romantização e dramaticidade exagerada em diversos momentos, para mim acabou funcionando. Você assistiu The Offer? Você gosta do Poderoso Chefão? Deixa aí nos comentários para eu saber, assina o canal para fazer parte da comunidade e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!